Baião de 2, edição número 342. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Gerd Wenzel, na Central 3, Rua Augusta, com a Oscar Freire. Trazendo aqui pra vocês que algumas coisas mudaram no Baião de 2 a partir de agora. Acho que você já percebe aí pela trilha sonora, pela chamadinha, que mudamos alguma coisa, assim como também a Central 3 passa por mudanças nesse momento. Passou já, né? A Central 3 agora faz parte do grupo 451, onde tá lá o solto dos Desmoldo, as coisas de comunicação, né? E por conta disso também o Baião tá passando por uma reformulação aqui no programa. Eu, Gil Luiz Mendes, permaneço à frente do programa, mas uma coisa que a gente já vinha fazendo durante algum tempo, que é não focar tanto no futebol, focar em outras coisas mais que existem no Nordeste brasileiro, essa região tão amada pela gente aqui. Então o Baião, a partir de agora, é um programa de entrevistas, tá? Sobre o Nordeste, sobre pessoas do Nordeste, sobre temas nordestinos. Mas já cansou de fazer programas aqui dedicados a entrevistas e assuntos fora do futebol. E talvez a gente vai priorizar esse tipo de entrevista agora. Não que o futebol fique de lado, né? Porque futebol é uma coisa que faz parte da nossa sociedade e também dentro do aspecto do Nordeste, o futebol é uma coisa muito sui generis, digamos assim. Tá bom? Então eu queria fazer essa introdução aqui primeiro para deixar todo mundo aqui já ciente que o Baião muda, pero no mucho, nem tanto assim. Permanecemos os mesmos ainda em relação a várias coisas, tá bom? E para dar início a isso, eu tenho o prazer de receber nessa nova fase do Baião de 2 um queridíssimo amigo, uma pessoa que eu conheço faz tempo, tal, que teve um papo muito legal aqui, que é o GG Albuquerque, o meu crítico musical favorito. Se você não conhece o GG Albuquerque, você tá vacilando, cara. É o cara que mais entende de música periférica, coisas que a gente não tá muito acostumado a ouvir, ou sei lá, que ouve pouco, que a grande mídia, né, dá pouca atenção. O GG, por exemplo, ele é especialista em brega funk, em piseiro, e fala isso com propriedade e com seriedade, tirando, né, saindo do chavão e de todos os clichês que geralmente se olham esses estilos musicais mais periféricos, mais diferentes, né? O GG é um craque, cara. Eu sugiro a vocês que vocês procurem o GG aí nas redes sociais, GG Albuquerque, que é um querido que eu conheço de longa data, e você vai entender isso no papo que eu tive com o GG, que você ouve aqui a partir de agora nesse novo Baião de 2. Solta o som, DJ! GG Albuquerque aqui comigo. Eu tenho uma satisfação gigante de estar com o GG aqui. Eu vou já meter carteira de gente velha, né? Não parece, a melanina ajuda, mas eu já passei dos 40 anos, estou com 41 anos, e eu vi... Não, é um homem, um cara já estabelecido, né? Um cara já consagrado. Mas eu vi menino, viu? Eu vi pequenininho de meião e chuteira, jogando bola comigo. É verdade. Eu tenho um grande privilégio de ter sido aluno, funcionário, não sei lá como é que eu falo, mas tanto o pai quanto o avô do GG foram meus chefes. Na época que eu era repórter, estagiário lá na Rádio Jornal, lá no Bandeira 2, eu vi GG batendo bola comigo daquelas peladas de final de ano e tal. Não era GG, era Gabriel, né? Hoje em dia eu conheci GG depois, conheci Gabriel antes. E aí, meu filho, como é que você tá? Tudo certinho com você? Tudo ótimo, Gil. Tudo certo, cara. Porra, peladas históricas ali da imprensa fim de ano, pô. Exato. Naquela época, já era estudante de jornalismo ali naquela época ou não? Não acho nem isso, né, bicho? Ali era 2010, 2011. Então não. Então. Eu tô velho, porra. Tô dizendo. Isso tem uns 15 anos já, cara, que a gente se conhece, tá vendo aí? Sim. E eu lembro, cara, que teu pai falava muito, Paulo Ricardo, falava pra mim, meu filho é louco por música, cara, tá estudando pra caralho isso, tal, vai pra Inglaterra, não sei o que, durante aquele tempo. Dá a tua carteira daí, mostra aí de onde tu veio, as tuas formações. Hoje você é um dos principais críticos, a gente vai falar muito sobre crítica musical aqui nesse programa hoje, mas mete tua carteira daí, da tua trajetória, pra quem não te conhece ainda. Cara, então, meu pai e minha mãe também, mas sobretudo meu pai era muito, muito fanático por música, assim, tinha coleção de CDs e tal, e
eu sempre ouvi muita música desde pequeno e todo tipo de música, né? Meu pai ouvia de, tipo, pô, eu lembro de festa minha, eu criança que tocava Metallica e tocava Chico Sainz, assim. E ele também me ensinou a ouvir Racionais, né? Um cara negro que me deu essa educação e tudo e, porra, fui absorvendo essas influências. E aí, como sempre tinha, assim, né? Meu avô trabalhava com imprensa, meu avô era jornalista, meu pai não era jornalista, mas trabalhava na produção do programa, né? E era um programa policial, mas querendo ou não, a imprensa, assim, estava próxima e eu acabei me interessando muito por isso, assim. Então, eu decidi, quando eu estava estudando para vestibular, essas paradas, eu decidi que eu queria fazer jornalismo focado em crítica musical, assim, jornalismo musical. Então, eu estava no pré-vestibular já sabendo que eu queria fazer jornalismo para ser jornalista de música, assim. Uhum. E, e assim acabou sendo, aconteceu. Daí eu fui, entrei na universidade em 2014, que foi o ano da Copa do Brasil, por isso que eu lembro. O ano do 7-1, senão eu nunca lembraria. Mas aí, e nesse período, quando eu comecei a estagiar, já foi com cultura, por sorte, na Folha de São Paulo por alguns meses, ou na Folha de São Paulo, na Folha de Pernambuco por alguns meses, e depois no Jornal do Comércio. E daí eu fiz estágio nos dois lugares e mas também é aquela coisa, né? Estágio hoje em dia o estágio ele é praticamente um trabalho comum, só que com Mal um remunerado, salário. desde sempre, É, né? Você não tá lá pra aprender, você tem que entrar sabendo e sair ensinando. porra, eu fiz coluna como estagiário, cara. Você vai ver, né? Fiz coluna. E cobrindo férias, assim, de José Tery e Marcelo Pereira, né? Dois jornalistas importantes, assim, da música, jornalistas musicais importantes em Pernambuco. E depois disso, ainda nesse período eu tinha um blog chamado Volume Morto, que eu mantenho até hoje. E assim foi sendo. Aí fui me especializando em algumas coisas, assim, muito interesse sempre em músicas experimentais, músicas, né, de outros países que não Estados Unidos, Inglaterra e países europeus dominantes, e também funk, forró, assim, música bem popular, né? Uhum. E foi algo que foi construindo com o próprio envolvimento com a crítica e com o jornalismo, assim, de perceber que não se olhava para essas músicas com uma certa seriedade, Seriedade, com total. rigor. É, Não, então, no teu trampo, velho, tem um negócio que é muito interessante, que eu até tá comentando com esses dias com meu amigo Vinícius Leso, passou um dia lá em casa, tá produzindo grande. agora, tá produzindo disco da Bia Ferreira agora, até tá falando muito sobre música e tal. E aí, tipo, o teu trampo, velho, a parada é que, tipo, a crítica musical tem aquilo de, tipo, olhar para o lugar que o ouvinte ou o leitor comum não olharia, né? Eu acho que o papel principal do crítico é isso, de trazer informações que talvez o leitor ou o ouvinte comum não teria. Mas no teu caso específico, é que você olhou pro, sei lá, deu uma volta de 180 graus e olhou para outro lado que ninguém tava olhando. E como você falou, levar a sério ritmos populares que muitas vezes é tergiversado como algo menor, algo caricato e tal. Como é que se deu esse teu olhar para isso? Cara, então, como eu te disse, eu vim de um lugar. Eu sempre quis ser jornalista musical, trabalhar com música. Então, eu sou muito metódico e organizado também. E então, quando eu decidi isso, ali mais ou menos com uns 15 anos, eu botei na minha cabeça que eu tinha que ouvir todos os tipos de músicas. Então, eu passava o dia assim ouvindo, sei lá, ouvia ópera, ouvia black metal, ouvia música eletrônica, tentava ouvir de tudo para entender mais sobre várias coisas. E aí, com isso, eu me aproximei muito de eletrônica e de música experimental e fui tendo um background dessas referências. E quando eu comecei a ouvir ali o brega funk, depois Porque o que acontece? O brega funk ele estoura muito ali por 2012, 2013, Metal e Cego, Uhum. MC Sheldon e tal. E estoura em todo o Recife, né? Que vai cruzando a cidade com as barraquinhas de CDs e tudo. Nessa época eu tava no colégio, era muito. A gente ouvia isso no colégio também. Era algo que você ouvia muitas vezes sem pensar. E aí, Uhum. depois que eu passei por esses outros tipos de música, assim, me aprofundando muito, eu comecei a perceber essa produção do brega funk e do funk, sobretudo, com outros olhos, assim. Comecei a perceber de uma forma muito rica.
do ponto de vista da produção musical, das batidas, e eu ficava. Eu comecei a ter uma curiosidade de entender quem eram as pessoas que faziam essas músicas que não eram exatamente os MCs que não estavam ali no palco. Uhum. Hoje em dia, de certa forma, os DJs até são mais reconhecidos e mais famosos, mas até, sei lá, 2017, assim, isso era um quadro muito diferente mesmo. Uhum. Então, eu comecei a procurar essa galera, assim. No caso do Brega Funk, teve até uma entrevista que foi bem marcante pra mim, que foi com o Dani Bala. O Dani Bala produziu, assim, centenas de músicas, produziu vários e vários hits dessa primeira fase, assim, do Brega Funk, hit de MC Troia, Shevchenko é o Louco, do próprio Sheldon. Então, eu fui entrevistar ele no estúdio dele, ainda trabalhando no JC, e ele me disse assim, não, é a primeira entrevista que eu dou. Eu fiquei assim, caralho, como assim, bicho? O cara estourado da cidade toda, ninguém sabe que é o cara, né, velho? Tipo, até sabia porque se falava o nome dele nas músicas, mas como assim, a primeira entrevista que esse cara tá dando, sabe? É. E aí, a partir dali, eu comecei a perceber, pô, esse é um caminho que me interessa, né, E ainda juntou com um lado acadêmico, eu tava... pouco depois eu entrei em mestrado e doutorado, que eu concluí há um ano, mais ou menos, e fui vendo alguns trabalhos acadêmicos que abordavam esse lugar do DJ e do produtor, e aí eu fui navegando por aí. Pô, mas tá. E outra que, sim, por mais que as pessoas não pensem que isso não é uma coisa menor, tem público pra caralho, né? Eu lembro que essas matérias, essas entrevistas que você fazia, tinha uma puta repercussão, como ainda tem hoje, né? Como Sim. tu vês, ainda não sei, né? Mas já tá, né, na segunda década do século XXI, ainda tem muito preconceito, cara, muito visão fechada em relação a esse tipo de música periférica, seja o brega funk, seja o funk carioca, seja o piseiro. Que assim, são coisas que a gente percebe na mídia, mas aquilo que o Fred 04 já falava lá nos anos 90, né? Sim. O que era velho no sul, o que é novo no sul é velho nas periferias, tal. Isso é algo do tipo aí que ele falava. Ainda tem isso, velho? Cara, eu acredito muito que sim, só que numa versão diferente, assim. Por exemplo, a gente tem muitos livros e estudos que falam de uma criminalização do funk e tudo isso, que de fato acontece. Você tem projetos de lei que vão nesse sentido ainda. Só que eu acho que mudou muito essa dinâmica de uma criminalização ou de uma, como eu posso dizer, de uma subalternização desses tipos de música. Se antes você tinha, nos anos 90, por exemplo, quando teve alguns arrastões, em 92 teve alguma série de arrastões nas praias da Zona Sul do Rio, você tinha chamadas, assim, matérias no Jornal do Brasil muito, assim, escandalosas, associando o funk diretamente a um ato criminoso Uhum. e falando com manchetes bem, assim, demonizando mesmo, falando até em exorcismo nos bares, funkeiros apedrejam ônibus, funkeiros matam não sei quem, como se fizesse diferença, Uhum. né, em ser funkeiro, ou ser do reggae, ou ser o que for. E hoje, eu acho que você tem uma coisa que é não perceber o valor cultural, o pensamento artístico que existe nessas músicas. Então você tem, por exemplo, uma lista, saiu há pouco tempo a lista dos 50 melhores discos brasileiros do primeiro semestre deste ano, de 2025, segundo a PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Eu tenho várias questões sobre isso, mas também vai chegar nesse assunto. Super. Mas aí, tipo, é um recorte, né, de um período muito pequeno do Brasil e não tem um disco de funk. Então, tipo, porra, como assim? Em 6 meses você tem tantos discos, 50 discos, não tem um disco de funk que é minimamente relevante, considerado por esses pares. E você teve disco, e hoje em dia, né, vários artistas de funk estão sim trabalhando com álbum, não só, né, com É. faixas soltas. Então, eu acho que isso é um sintoma, né? Não é esse o problema. Esse é um Sim. sintoma do problema, que é não perceber a inteligência artística que existe ali por trás, saca? Do ponto de vista acadêmico, inclusive, eu acho que foi muito bom, muito positivo para mim. Muitas portas se abriram quando eu ia conversar com os DJs e tudo, e ia falando sobre som. E Uhum. não sobre o preconceito que eles sofrem, assim, porque eles percebiam que o som É mais é, importante do que qualquer outra coisa, né? sim, e também porque acaba mostrando uma conexão sua, assim, né? Sim. Com eles, assim. Então acho que é um.
é importante a gente perceber isso, assim, o lugar dessa discriminação vai mudando também. Uhum, Assim uhum. como o próprio racismo foi se transformando, né? Sim, total. Não, tá, ainda permeando esse assunto assim, uma coisa que existe, muita gente se incomoda, outras fazem parte disso, que é o famoso hype, né? Sei lá, tô pegando nessa onda ainda, tipo, coisas que eram subjugadas em um passado muito recente, é, entra vamos colocar assim, no mainstream de uma forma mais pasteurizada ou às vezes não, né? Muita gente se incomoda com isso, muita gente acha legal isso, porque né, abre públicos e tal, mas é meio que aquele negócio também, falando de racismo, do lugar de fala, né? Uma coisa é sei lá, o brega funk raiz, feito lá em Afogados, na periferia do Recife, e como isso, sei lá, pode chegar pasteurizado com os beats no Leblon, sabe? Como é que tu vê isso? Cara, eu acho que existe um problema que é incorporar a incorporação dessas musicalidades como de novo, um modismo, assim, né? E Uhum. não entendendo o peso cultural, a história que aquilo tem. Com o brega funk, isso aconteceu muito, né? Assim, o brega funk ali no período pré-pandemia, bem antes da pandemia estourar e a gente não sabia, teve um grande boom mesmo, assim, vários artistas de nível MC Loma, nacional. né? Foi o que rolou aqui na Isso. 2019, ali, 18, 19, né? O Shevchenko e o Louco gravou clipe na Condzilla, que era a maior produtora e era o maior canal do YouTube no Brasil, um dos maiores do mundo. Pra você ter ideia, a Condzilla tinha mais inscritos que o Justin Bieber, o canal do Justin Bieber, sabe? Tipo, era Ah, gigante. é. E então, nesse momento aí você começa a ter gente como o Pedro Sampaio, que é um artista, né, do Rio com muita relevância assim no mercado, e outros incorporando o brega funk. Só que aí era isso, pegava uma batida, entendia que o brega funk era aquilo. Só que o brega funk tem assim Várias uma história muito subdivisões, né? longa, várias subdivisões, várias fases temáticas e tudo mais. Então eu acho que existe muitas vezes esse lado de reduzir a parada a um modismo, a um som do momento, né? Uhum. E muitas vezes por incapacidade do crítico de não perceber que essa parada, que existe ali uma complexidade maior que já está acontecendo há muito tempo e ele percebe só a pontinha do iceberg. E define como um todo, né? Isso que é, Define como todo. e- Perfeito. isso que é foda. Não, então, eu percebo isso muito atualmente com o Piseiro, né? A gente Uhum. tem esse grande fenômeno que é o João Gomes, que eu particularmente gosto pra caralho. Assim, Sim, conheço bem pouco, mas o pouco que eu conheço eu acho muito bacana. Por ser um moleque de serrita e tal, tem um negócio de identificação e tal. Esse negócio de um moleque de 20 anos que canta feito um velho de 78, fumante de derby e tal. Acho interessante essa persona. E aqui em São Paulo, percebendo isso, como isso pega na juventude branca classe média, sabe? Esse, né, sim, do forró fofinho. Tem um amigo meu que costuma falar que é o forró fofinho. Que sim. é, que é. E aí, a gente cai nesse mesmo. Talvez estigma, eu posso colocar. De definir que o forró seria isso, que o piseiro seria isso. Tava até vendo agora também que o Safadão tá voltando agora a minha época de faculdade, né? Que tinha essa rodada, Aviões Volume 3 e tal. E colocando também uma parada de semana que eu não tinha essa definição, mas eu acho interessante a definição que ele deu, que é o forró de vaquejada. Que tem a temática do vaqueiro, né? Vai ter até o filme agora, Saga do Vaqueiro e tal. Sim. Como é que tu percebe isso? Até se envolver isso numa puta polêmica com a Manhana, mas a gente vai chegar nisso em algum Sim. momento depois com isso. Mas como tipo, quando eu percebi que eu moro aqui em São Paulo há 10 anos, que o que chega aqui é o que a gente chama de forró fofinho. Já chega o safadão de topete, não chega mais o safadão de cabelo escovado. Sim. Chega o João Gomes nessa linha, sei lá, meio reggae, meio forró, que já é mais na tão piseiro. Faz uma análise, se der pra fazer essa análise, Cara, lógico, como um eu, todo. não, eu concordo muito, assim. Primeiro tem uma limitação do mercado musical, sistema de curadorias, e isso inclui críticos, inclui produção de festival, que de novo, uma limitação. Uhum. Então, assim, você só vê o de piseiro, você só existe o João Gomes pra ele, assim. Tipo, É. não toca outro. O João Gomes toca em festival, né? Chegou a tocar em Rock in Rio, chegou a tocar em alguns outros festivais, assim, mais alternativos ou menos alternativos, mais grandes, com grandes orçamentos. E só toca ele, né? E as pessoas só falam dele. Não tem.
E, de novo, existem outros e outros artistas de piseiro, inclusive artistas independentes de piseiro, que não são vistos, né? O pessoal só conhece o João Gomes, não conhece nem, sei lá, um Zé Vaqueiro, que também é gigante. Sim. Tarcísio do Fala assim, Acordeon e tal. vários. E aí tu fala disso, e aí só chega aqui quando é o forró mais padronizado para isso. Aí é o Safadão de Topete, é o João Gomes fazendo esse projeto Dominguinho, né, que é um projeto mais acústico, meio aproximando da MPB, mas é muito doido também pensar como numa outra perspectiva que é como os artistas se criam estratégias justamente para adentrar nesses lugares, né, Sim. estratégias diferentes assim. O Safadão, por exemplo, acho que foi em 2017 ou 2019, não lembro exatamente o ano agora, ele tinha lançado dois projetos distintos ao mesmo tempo. Um era uma música com a Anitta chamada Amor de Chocolate, que tinha uma batida meio até reggaeton, assim, uma coisa, né, bem diferente. E ele tinha lançado um outro disco, um disco cheio chamado Diferente não, Estranho, que tinha uma música chamada DNA do Interior, tinha várias músicas falando sobre vaquejada. Uhum. Que não foi lançado no Spotify na época. Na época estava só no Sua Música, que é um site que você baixa Uhum. CDs e tal, que muita gente que se chama atualizador de pendrive, né, que a galera que vende pacote de música, seja Uhum. online ou seja fisicamente em pendrive, pegava de lá, assim. Então, olha como se vai criando estratégias de mercado que envolvem tanto do ponto de vista mercadológico quanto do ponto de vista estético para difundir essa carreira, né? Então, é muito interessante ver como os artistas vão reagindo, né, a essas divisões, assim, Uhum. para se expandir. Por outro lado, também, assim, São Paulo também tem uns lugares muito fortes, assim, de forró, Sim, que sim. é muita comunidade nordestina. Tem um lugar que eu acho muito massa, que chama Que Bexiga Que Show. bexiga, eu vi Priscila Senna lá. Pois Aquela é, bexiga, cara. é. Lá eu vi o Toque 10, que é uma banda de arrocha da Bahia, que não toca aqui em Recife, por exemplo. Uhum. Tá ligado? E lá tocou. Vai tocar uma banda chamada Claudionei e Juliana, que são é uma dupla, um casal que canta um forró, aquele que o pessoal brinca do forró que você não entende o que o cantor tá cantando. Isso, exatamente. João Que Gomes, é nada. João Gomes era quase isso, viu? João Gomes. É, só que o jeito dele cantar, nada mais é do que cantar com o balançado da sanfona. Conforme a sanfona balança, ele segue a sanfona, Uhum. meio que ele duplica a sanfona na voz, né? E essa banda tá muito estourada nos interiores e na internet e tal, e vai tocar em São Paulo, não vai tocar em Recife, por exemplo. Caralho, velho. E, Como é que tu acha isso, bicho? Porque. cara, eu não sei mais, assim, se a gente me pergunta, não sei mais assim, de dizer. Chega, né? Vai chegando. Chega um momento que vai só chegando, assim. Eu também não vejo muito os e-mails de assessoria de imprensa, então. Não, eu fico imaginando que é tipo, sabe, eu tenho. Uma vez eu já tentei fazer essa pesquisa. Eu vi uma matéria, acho que foi na gringa sobre isso. O cara no metrô de Londres, ele abordava as pessoas saindo do metrô que estão com fone de ouvido e perguntava: o que é que você tá ouvindo agora? Aham. E era pra alguém, sei lá, a outra pessoa julgar pela aparência, olhar pra pessoa e falar: aquela pessoa tá ouvindo o quê? Aham. Aquele cara o cara tá ouvindo rap. Aí chega no cara, tá ouvindo? Não, eu tô ouvindo rádio mesmo, tô ouvindo notícias, não, eu tô ouvindo, sei lá, Uhum. jazz, e o cara, sei lá, pulou uns skin punk e tal. Eu morro de curiosidade de fazer isso um dia aqui no metrô de São Paulo, velho. Chega, meu irmão, o que é que você tá ouvindo, sabe? E eu fico imaginando, meu irmão, o que é que rola na playlist de GG, velho? Deve ser uma doideira da porra, bicho. É muita loucura, cara, porque quando você trabalha com música, você tem 1 milhão de discos. Eu tenho dois streamings diferentes, um só para os lançamentos, assim, então, tipo, para trabalho, entre aspas, né? E outro para as coisas antigas. E aí, porra, é loucura. Teve um tempo que eu tava ouvindo um disco de gravação de sessão de exorcismo. Era um disco triplo só com sessões de exorcismo. Eu ficava, caralho, velho, que loucura. Cara, você pensar que, meu irmão, já foi gravado de tudo, você imaginar, né, velho? Velho, e, Qualquer porra, coisa já foi gravado, velho. Não é possível. E hoje em dia, assim, eu viajo muito, assim, o meu grande amigo Diego lá do Humanist Candidae,
que é o maior hater do Spotify, com razão, ele não tá errado, tem toda a razão. Eu já entrevistei ele aqui, ele tem toda a razão do hater dele sobre o Spotify. Mas o Spotify me ajuda a achar coisas que eu nunca acharia na vida, sabe? Sim. Esse dia eu fiquei pirando em jazz japonês, dos anos 70, assim. Sim, pô, adoro. Fiquei pirando pra caramba. Falei, velho, isso há, sei lá, 10 anos atrás eu nunca teria acesso à quantidade de artistas japoneses. Assim, você tem que YouTube também, eu falo que é o meu R$ 10 mais bem pago do mundo, assim. Eu pago R$ 10 no YouTube, que você vai e perde perdão, né? Mas, tipo, você gasta uma tarde fazendo um monte de coisa. Pra quem gosta, é uma loucura. Tá bem mais fácil hoje também você conhecer coisas, sei lá, surf rock do Chile. Tem uma banda chamada The Rambas que eu acho bom pra caralho, mas tipo, tem uma galera que toca isso lá. Será que tem gringo pirando também nas músicas feitas na periferia aqui, GG? Porra, com certeza, cara. Eu acho que tem um interesse maior, assim. Pô, a primeira vez que eu fui pra fora foi um evento na Inglaterra, né, ano passado, eu acho, ou retrasado, ano passado. Foi um evento acadêmico e tal, e depois eu trabalhei na turnê do DJ K, que lançou o disco dele, né, pelo selo de Uganda, e você via muita gente interessada, muita gente falava pra mim, porra, eu fiz uma palestra também num festival na Polônia, chamado Unsound, nesse período. Pô, é aquele que tu ficava colocando as músicas, explicando, até postaste um vídeo certa vez. Não, esse foi esse ano, esse foi na Grécia. Pode crer. Mas assim, nos dois lugares a reação foi a mesma, assim, tipo, pô, eu já tinha ouvido algumas coisas de funk e me interessam, mas eu queria, falta informação para entender um pouco o contexto da coisa, eu queria entender muito isso. Eu sinto que tem uma curiosidade crescente, assim. Por outro lado, também o horizonte é limitado porque só se fala do funk. Uhum. Eu produzi, isso vai lançar ainda, né? Eu produzi uma mixtape de forró, mas assim, forró eletrônico, piseiro hiper acelerado de interior com um DJ produtor chamado JLZ, que é da periferia de Brasília. E vai ser lançado esse ano pelo selo Neg Neg Tapes, que é um selo de Uganda. Caralho, que foda. E aí eu acho que é um passo, é uma tentativa justamente de mostrar um pouco o lado da música eletrônica das periferias brasileiras que vai além do funk, né? Embora já tenha muita influência do funk. Então, deve sair nos próximos meses aí. Pô, que foda. Cara, voltando a falar sobre crítica musical, e minhas conversas, né, com meus amigos, tem um Adeilton Moura, que é um puta crítico de rap, ele escreve no Pre-Raps, alguns sites, e ele fala, bicho, o problema de crítico musical não é o público. A maioria das broncas que eu tenho é com o artista. A gente chegou num momento no Brasil, e todo mundo fala, acabou a crítica musical no Brasil, ao mesmo tempo que a gente vê, sei lá, influências, gente cada vez mais falando sobre música, né, nas redes sociais e tal. Uhum. Mas aí, uma discussão que eu tava tendo também, que eu acho que o nome crítica musical já vem muito carregado. O nome é crítica, né? Crítica é esse nome de falar mal. Eu acho que seria melhor você falar assim, analistas musicais, galera que analisa a música e mostra pra você a música de uma perspectiva que você não viu. Você acha que os artistas estão muito mal acostumados ou não estão acostumados com a crítica musical, seja ela positiva ou negativa, seja pra inflar o ego ou pra dar um toque nele, que tipo, sei lá, olhar por outra perspectiva? Porque lendo livros antigos e ouvindo, sei lá, crítica da velha guarda, da revista Bis, anos 80 e tal, tem uma história muito boa com o Ricardo Alexandre e com o Caniço, né? O Ricardo Alexandre fez uma crítica pesada em relação aquele lapada do povo, e o Caniço ficou, velho, você tem toda a razão, velho. Foi assim por conta disso, aquilo. Isso tá muito mais quase impossível hoje, né, bicho? De você falar e falar, você tem razão naquela crítica. Sim. Assim, com certeza tem esse ego mais inflado, porque também o artista parece que ele é mais cercado de admirador, mas não só o artista, o próprio crítico também é cercado de seus próprios fãs. Fã de jornalista, isso que provavelmente o jornalismo acaba aí. Quando você tem fã, acabou o jornalismo, velho. Sabe, tipo, eu acho que é um sinônimo dos tempos, assim, jogador de futebol também, né? É tudo meio blindado. Blindado, e não é nem blindado intencionalmente, é porque ele vai entrando nessa bolha de pessoas que só fazem elogiar e passar a mão na cabeça e tal.
Não, é os likes, né, velho? Qualquer merda que você faz, você vai ter 50 mil likes, todo mundo acha que like é concordância, né? Até o símbolozinho é um positivo, Sim. né? É muito Por doido outro isso. lado, também, assim, eu acho que também os próprios jornalistas não estão sabendo receber crítica, assim. Também, Eu também. vejo quando um artista rebate, e mesmo que rebata mal, a galera dizendo, ah, eu tô fazendo uma coisa bem, ah, eu tô sendo perseguido, Vira e Fla-Flu, infeliz né, fã. velho? Tipo, cada um Tipo, vai porra, tomando partido, é uma merda isso. assim como você tem direito de falar o que for, a pessoa também tem, assim. Muita gente veio, assim, a parada envolvendo a Manhana lá, que viralizou e tudo, teve uma repercussão grande do vídeo que eu fiz. Porra, ela tem o direito de falar o que ela quiser, velho. Eu não vou Exato. ficar entrando. O meu Alimentando papel isso, né, velho? o meu papel é falar o que eu tô pensando e ela fala o que ela quer também, assim, sabe? E ela faz o trampo que ela quer também. É, também, eu não tô dizendo não faça isso, fala o que quiser, porra. Tipo, é porque também tem essa coisa de entender a crítica meio como manual do faça ou não faça. E, porra, Pois eu é, não não sou é nem isso. artista, nem artista eu sou. Pois é, tem muito dessa crítica. Isso é geral, tipo, né? É, Eu trabalhei muito tempo com futebol também. A pessoa fala, o cara que fala sobre futebol é porque não foi jogador. O cara que fala sobre música, o cara queria ser sim, artista, não foi. Não, não é isso. Eu nunca quis ser jogador. Eu jogo bola, mas tipo, eu quis ser jornalista. Mesma sim, coisa você, sei lá. Talvez nunca sim, quis ter uma banda, mas sempre quis falar sobre música. E exato, é difícil a galera entender isso, achar que todo mundo é frustrado. Nem tudo é claro. frustração na vida, pessoal, né? Dê uma aí pro seu terapeuta. Nem tudo é frustração na vida. É, e também, assim, eu particularmente não venho tendo, não tenho muito, é muito raro ter esse tipo de problema com artistas. Eu acho que o lugar da crítica mudou também, assim, quando a gente deixa de, sei lá, na Bis a gente tinha a gente dependia das gravadoras, né, para se ter disco. Sim, Só tinha disco se tivesse gravadora, via de regra, né? Então, os jornalistas estavam falando sobre os discos que eram lançados pelas pelas gravadoras. gravadoras. Hoje em dia é muita coisa, como você falou, né? Muita coisa que a gente vai descobrindo pela internet, então eu acabo falando mais sobre aquilo que eu me interesso. Quando são coisas que eu não me interesso, é para trazer aí sim, trazer um olhar um pouco mais denso, sabe? Tem muita coisa que eu não gosto hoje, mas que eu não consigo nem pensar uma reflexão crítica no sentido negativo, então eu simplesmente, porra, pra mim não fede, não cheira, eu não vou falar. Eu sou obrigado a falar de tudo porque eu sou incapaz de falar de tudo, então. Exato. Não, e assim, porra, pensando aqui, né, sei lá, se alguém parou pra analisar o meu trabalho, sei lá, teve um trabalho de parada, escrever um texto e tal, é porque é minimamente relevante. Por mais que a pessoa Isso, não goste, ela foi minimamente relevante. O meu trabalho é minimamente isso. relevante pra alguém não gostar, sabe? Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Na mirada de, sei lá, 800 milhões de coisas que tem, eu parei pra ouvir a sua. Sei lá, você foi relevante pra mim em algum momento, sabe? Uhum. Né? E nem por hater, nem por nada, mas sei lá, porque eu acho que as pessoas merecem ouvir você e tirar sua própria conclusão. Que assim, Isso. no final das contas, a crítica é isso, né? Tipo, eu acho isso, ouça e tire sua conclusão. Exatamente. Perfeito, cara. Não, concordo totalmente. Assim, até coisas ruins, teoricamente ruins, hipoteticamente ruins, merecem uma atenção e uma crítica é fruto disso. Tipo, é jogar a luz, né? Né? Das coisas. Não, eu particularmente tenho isso, sei lá, filme. Eu nunca vejo a crítica do filme antes de ver o filme. Eu pego minha Uhum. impressão e depois eu vou ver a crítica do filme. Porra, tem razão. Também olhei por aí. Outras coisas nem tanto. Tipo o livro da Tati Bernardes, que tá todo mundo metendo pau. Aí eu falo, porra, não vou perder meu tempo com isso, velho, sabe? Aí já é um conjunto de fatores. O personagem, a autora. E quem tá falando mal, que são pessoas que eu gosto, eu falo, puta, eu acho que não vale meu dinheiro. Mas desperta minha curiosidade. Isso que é foda, Sim. sabe? Por mais que você tenha hater, tenha alguma coisa, a crítica é uma coisa que leva à curiosidade, seja positiva ou negativa. Não sei se você concorda comigo. Concordo super. Inclusive, faz você, muitas vezes, assistir de novo uma obra, né? Com Ter de outros novo esse olhos. contato. Eu acho que quando você falou de cinema, pra mim, filme é isso. Porra, eu acho incrível o cinema e é algo que eu venho trabalhando mais, assim, pra despertar minha sensibilidade pra isso. E é muito louco como, às vezes, você assiste um filme e aí você lê uma crítica e você faz, caralho, eu não percebi nada disso, Exato. assim. É. Parece que eu vi outro filme, aí você vai rever. Eu acho isso.
pra mim o lugar da crítica tá aí, assim. Acho que com música também, sei lá. E É, música é pior, não sei se é pior, se é melhor do que cinema, não colocando aqui no sentido de valor, mas tipo, escutar um disco agora, escutar um disco daqui a 10 anos, vai ser outro disco que você vai escutar, porque sim. você também é outra pessoa, vai bater em você de outra forma. Tipo, tem muita coisa que eu morro de vergonha de ter ouvido na vida e ter gostado, velho. Morro de vergonha mesmo, assim, se você perguntar, fala assim, não fiz isso, não fui eu, sabe? É por isso que eu nunca releio nada. Pra não perder aquele encanto, né, velho? Não, o Wilfred dele fala pra ele até hoje, tipo, irmão, heavy metal é legal pra ter que. Porque todo mundo já teve 14 anos na vida. Depois de 14 anos não faz mais sentido nenhum. Ele fica puto comigo, tá? Ele sabe que é a tiração de onda. Mas eu já escutei metal. Me orgulho disso? Não, mas eu escutei. E segue o baile. Isso que é muito foda. E GG, assim, também, assim, alguns críticos, alguns perfis são meio que catalisadores de tendência. Sei lá, eu acho que o teu caso se apega muito nisso. Sei lá, eu vou ver, ouvir que a gente tá falando, porque isso, sei lá, pode ser a próxima tendência. Tem essa preocupação, ou tipo, a preocupação de saber o que é que tá rolando agora que vai ser tendência em algum momento? Olha, eu tenho, assim, não no sentido de tentar Impor prever, tendências, é. mas de perceber e, sobretudo, ver se tem algo surgindo. O que que isso diz sobre a música brasileira ou sobre a cultura no geral, assim, né? Tipo, tem um texto, um vídeo que eu fiz também que foi muito forte pra mim, assim, que eu tava falando sobre uma volta da estética tiozão de boteco, assim. Não, o seu texto é bom pra caralho, velho. Isso que é foda. Isso. Pô, Eu obrigado, tenho que falar isso de viva voz, que, meu irmão, é foda. O seu texto é muito foda, velho. obrigado. E aí eu falava, tipo, de um cara chamado Natanzinho Lima, que tava muito estourando no YouTube, assim, gravando shows nos pega-bebo, assim, da cidade dele, em Itabaiana, Sergipe. E tocando a rocha, era só o tecladinho e ele, assim, e gravando tipo, tudo ao vivo, os caras no meio do bar, bebendo, tomando uma. E agora o cara é um dos artistas mais ouvidos do Brasil, pô. O cara fez, no mês de São João, o cara fez 70 shows. Mas esse Natanzinho não é aquele Natan que manda o povo subir no palco pra beijar na Não, boca, não, né? Esse é não, outro, esse é o tá? Natanzinho Lima, Tá. que foi contratado pelo Safadão. O Safadão tá empresariando ele diretamente. E é um cara agora, tipo. E aí, como é que. Olha que loucura, aquela música que era feita num aspecto bem, digamos, quase rudimentar, né? De ser só um teclado e voz e tudo isso, no top do Spotify, tá ligado? É uma mudança de paradigma muito grande. O cara acabou de gravar um DVD no Mineirão. Caralho, velho. Isso é muito doido, velho. Essas... E o público dele, e aí é foda, porque muitas vezes existe um sucesso que não tá atrelado necessariamente aos charts e tudo mais, por mais que ele agora esteja lá, mas tipo, tinha um vídeo de dentro do ônibus dele, mostrando os caminhões que passavam na estrada, tudo piscando a luz e buzinando Aham, pra pra ele, porque ele. ele é ídolo entre os caminhoneiros, a família dele é de caminhoneiros, ele fica falando gíria de caminhoneiro. Olha que loucura, velho. Então, é um Brasil que o Brasil nunca viu, velho. Exato. Mas assim, nunca viu por quê? Porque quem tá nas universidades vem de que classe social, né? Vem Aham. de que lugares quem tá nas universidades, quem vai para as grandes redações, vem de quais universidades, de quais lugares do país, de qual Sim, formação sim, sim, familiar. sim, sim. Isso impacta no jornalismo como um todo, não só no jornalismo cultural. Porra, toda hora, né? Segurança pública, tá? Na área que eu trabalho sempre tem essa pegada. Cara, uma coisa que certamente quem tá ouvindo a gente aqui deve estar se perguntando. GG, quer que você indica pra gente ouvir agora? Tipo, vou parar de ouvir aqui o Baião, vou passar pra outro canal do Spotify, do Deezer, do YouTube e tal. Vai lá, top 5 aí da playlist do GG para essa mês de agosto de 2025. Cara, pior que eu fiz uma listinha até pra soltar hoje de Olha dicas aí, porra, eu peguei na hora certa. assim, tem os brasileiros e tem os Vamos internacionais. pelo brasileiro primeiro, vai. Deixa eu achar aqui. Cara, então,
Tem o Claudionei e Juliana, que eu gosto muito, que eu falei, né, do forró. Que vão tocar aqui no Que Bexiga. Isso. Depois me manda aí de certo que eu vou E atrás. aí tem o álbum deles, que tá nas plataformas mesmo, né? Mas o legal mesmo é você colocar Claudionei e Juliana Repertório Junho no YouTube. Que aí é ao vivo e aí é forte, forte, forte. E é forró a onda deles. É. Tem a Mestra Teca de Oiá, o disco Catimbó, saiu esse ano, também só tá no YouTube. É uma mestra de Recife, mestra juremeira, então, e é um disco todo dedicado a Exu. É muito, muito bonito. Também tem o Camila One, Cami é Kami, com um disco chamado Trazedor de Notícia Ruim. Do caralho, velho. Do E caralho. o Trazedor com dois T's. Cara... É um rap experimental, assim, bem com uma sonoridade meio barulhenta em algumas músicas, mas aí em outras tem sample de jazz, aí tem uma música que tem um sample de piseiro com drill, que é um estilo de rap britânico, assim, pra Dá um desse cara, velho? simplificar. Ele é de Rondônia. Caralho, bicho. É, Doideira. e Doideira. aí tem um outro disco muito, muito lindo, é o disco do Boi da Maioba. O Boi da Maioba é um boi lá do Maranhão, que é o mais antigo do chamado sotaque da ilha. Porque os bois do Maranhão, cada um tem um chamado sotaque, né? Que são as diferenças entre si, com diferentes instrumentações e tal. E o sotaque da ilha, que também é chamado de sotaque de matraca, ele usa uma matraca de madeira que vai batendo, assim, e um pandeirão. É um pandeiro bem grande, com som muito grave. Sim, tô Aí, ligado. aí tem esse disco deles novo, que chama Assim a Maioba, Ela Não Para, que é muito, muito bonito, assim, o grave do pandeirão bem, bem grande, assim, te abraça, é muito, muito incrível. Foda. E aí mais dois. Manda, O que manda. as mulheres querem, do De Silvestre, que é um produtor de funk também de Rondônia, já radicado em São Paulo, que faz uma versão muito própria dele de bruxaria. E o Acelero 6, Acelero só que sem as vogais, ACLR mais 6, do Crisinho da ACO, que é um trio do Rio de Janeiro com alguns caras de Curitiba, que faz uma mistura ali de rap, música eletrônica e punk também. Acho que tu vai gostar desse, assim, é uma parada bem, bem, bem massa. Porra, boa. Manda os gringos agora. Eu fiquei interessado em tudo aí, essa porra. Depois Cara, você vai mandar o link aqui, você vai colocar na descrição do episódio. Eu tô interessado em tudo isso daí, velho. cara, os gringos, assim, a lista que eu fiz de gringo não tem Estados Unidos nem Europa. Que bom, né? Que bom. Tem um disco chamado Road Fever, que é uma coletânea de artistas de duas ilhas, chamadas Santa Lucia e Dominica, que é uma música de carnaval deles, bem acelerada, com influência de reggaeton, dembow e tal, é muito massa. Um outro muito bom também é o Los Piranhas, uma banda colombiana. O disco chama Una Oportunidade Más de Triunfar en la Vida. Uma outra banda colombiana, cadê? Aqui, o Estrellas del Caribe, um disco chamado La Terapia del Palenque. O Estrellas del Caribe é uma banda formada no mais antigo palenque do mundo. O palenque é como se fossem os quilombos da gente. E foi o Aham. primeiro território negro livre, assim, autônomo das Américas. Deixa eu ver aqui o nome do lugar certinho, que eu esqueci. É no palenque de San Basilio, Tá, que fica na na Colômbia. Colômbia, tá. Foi fundado por africanos no século XVI, esse Foda pra lugar. caralho. E aí tem uma mistura de alguns ritmos africanos com músicas autóctones lá da Colômbia e tal. Um outro muito massa, deixa eu me ver aqui. Esse eu não sei pronunciar. Só letra aí. É um produtor egípcio chamado El Koch. E aí o disco chama-se RHLT espaço DJI. Caralho. Aslas Didley. Acho não sei. Ele faz uma música chamada Maranganat,
que a mídia ocidental chama de electroshab. É uma música de teclado, assim, bem acelerada, com muita virada de bateria, assim. Quase uma rave árabe. E o doido é que essa música, ela toca... É uma música sobretudo de casamentos, assim. Cara, isso eu lembrei daquele vídeo que você fez do cara lá na África, que era um DJ africano, cara, que andava com um carrinho na rua, assim. Sim, Esse sim, era sim. foda pra caralho. Pô, qual era o nome desse bicho? O DJ Bob... Não, não era o Bobós. Porque o Bobós também... Assim, esqueci o nome dele agora. Era que país da África, cara? Foi em Em Uganda. Foi Uganda, o Uganda. país que eu consegui visitar justamente porque é o país que lançou o disco do DJ K. Um selo de lá lançou o disco do DJ K. E após a turnê do DJ K, eu fui pra lá. Cara, achei animal o Aproveitei. tiozinho no carrinho, velho, né, pelas ruas lá de Uganda. E o som era bom, velho. O som de uma doideira da O porra, carrinho que velho. ele inventou. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu vou encontrar. Deve Não, ser difícil. e depois assim, procurem o canal do GG que tem esse vídeo lá desse cara e o GG explicando do carrinho lá. E muito louco, É o velho. Decimal Points. Decimal Decimal Point. Point. Isso. Puta, é música eletrônica europeia, velho. Você soltar aquele Ibiza, rola fácil, tá, sabe? Então. É... E aí internacionais são esses, assim, tem muitos, mas esses são alguns. Não, bicho, meu irmão, Bom, onde você vai achar isso? Pelo amor de Deus, GG. Onde você vai parar? Cara, pra finalizar, uma perguntinha fácil pra você. Eu acho que você vai adorar essa pergunta. GG, defina música regional. putz, Porque é isso, né? Tudo que não é feito em São Paulo, Rio, Nova é, York, Los Angeles, é música regional. Então o regional é grande pra caralho. Só não é de São Paulo no Rio. o regional é o world music no nível nacional, né? Tipo, qualquer coisa que for. Porque tudo que não era Estados Unidos e Europa era o world music. Na verdade, tudo que não era Estados Unidos e Europa, assim, União Europeia, né? É. Aí é o world music. E aqui, tudo que não é. Porra, cara, tudo que não é Rio, São Paulo é música regional. Jonga é regional. Nesse É, sentido, Jonga é regional. cara, é incrível. E, assim, só pra dar um. Tem um caso que eu gosto muito de citar, que foi o Ronaldo Lemos, na revista Trip, lá por 2006, eu acho, fez um levantamento muito massa que ele pegou dois artistas, a Malu Magalhães e o Fantasmão. O Fantasmão era uma Da banda Bahia. de pagode baiana. Bom pra Pagode caralho. baiano. É incrível, incrível. E aí ele pegou o levantamento que era o seguinte, os números da internet e os números de mídia impressa. E aí o Fantasmão tinha muito mais views e muito mais comunidade no Orkut do que a Malu Magalhães, só que a Malu Magalhães tinha muito mais artigos na mídia tradicional e a maioria desses artigos era falando assim, Malu Magalhães, o fenômeno da internet, que surgiu no MySpace e tal. Muito louco, A né? A nova miopia, MPB. Eu adoro é, o termo que eu adoro é nova MPB. que é, também ninguém sabe muito bem o que é, né? Mas Quando fala pra mim nova MPB, eu já penso num pau mole, assim, velho. Mas aí esse dado, assim, é massa porque mostra como esse fenômeno da internet também ele é míope para as pessoas, assim, tipo, as pessoas Não. enxergam. Cara, isso me lembra. Eu não vou citar nomes aqui, mas a história, as pessoas, principalmente de Recife, vai se ligar. De um artista de Candeias que ficou puto porque não tocou no Marco Zero no carnaval Ah, e postou que eu sou o artista mais ouvido nos streams. Alguém botou lá assim, MC Loma. Puf, assim, tinha 500 vezes mais do que ele. Mas é isso, né? O ego da galera é muito foda. Você exatamente. sabe dessa história, então não preciso. Sei. Não vou citar não. Mas é isso, né, galera? Fenômeno da internet. Porra. E é isso. Tal qual a World Music, música regional, a internet é grande pra caralho, velho. É muito grande. Exatamente. Qual o fenômeno da internet? De que internet? Pra que nicho da internet você tá falando, sabe? Isso é muito doido. E existe também todo um mundo offline, né? Exato. Aí a gente volta lá para um homem de caridade, mandando aquelas, né? Ainda existe gente que baixa MP3, que sobe MP3 e tal. E que eu não digo que rede social não é mundo real, porque é mundo real. A gente vive isso faz parte da Sim, nossa realidade. Mas existe vida fora do virtual também, né? Isso é foda. exatamente. É muito doido. GG, meu querido, obrigado aí, foi massa. Saudade de você. Quando você vem aqui em São Paulo, avisa, pô. Tu vem aqui, nunca avisa, bicho.
Aviso. Na próxima eu aviso. É isso. Eu falei aqui no começo que do pai do GG, que é o Paulo Ricardo, que é o meu grandíssimo amigo, morrendo de saudade dele também. Faz tempo que eu não vejo seu pai, mas a gente sempre se troca ali mensagem pela internet. E o GG é neto do maior radialista do que já teve nesse país. Se chama Gino César, o repórter do Bandeira 2, de quem eu fui aluno e aprendi bastante. Se eu hoje imposto a voz aqui numa boca de um rádio, do microfone, para falar num podcast, é porque Gino César cantava as notícias na Rádio Jornal. Pô, tua voz ficou de radialista mesmo, velho. Até Agora, sair no microfone já é diferente. agora quando eu vou baixo o santo aqui, o negócio muda. GG, meu filho, obrigado. A gente se vê aí numa próxima. Valeu. Deixa eu só marcar aqui, depois eu vou editar. Velho, depois me manda esses links aí pra eu colocar na descrição do episódio. Te mando os discos e que mais o link do DJ e Decimal Points, né? E me manda uma foto legal tua de divulgação pra colocar no card. Mano, eu tenho que atualizar agora que eu tirei o dread, mas... Boa. Mas eu mando das antigas mesmo. Beleza. Valeu, meu filho. Obrigado aí, viu? Tamo junto.